ideia de ter esse projeto, ela começou quando eu recebi um grupo de meninos lá no Vórtice, que vieram de uma instituição aqui de Uberlândia. Eles já trabalhavam com um professor de teatro e ele estava tendo um pouco de dificuldade de trabalhar com eles. Ele me pediu se eu podia ajudá-los. E aí então eu comecei com esses 10 meninos, em 1997. Alguns desses meninos, eles eram bem custosos. E aí sempre que a instituição queria puni-los, era não ir ao balé. Então era isso que acontecia sempre. Então o trabalho era sempre interrompido por causa dessas punições ou castigos, sei lá que nome que se dá a isso. E alguns deles pararam, tinha um deles que era o mais custoso de todos, que dava muito trabalho. E eu vi alguma coisa diferente nesse menino, e não foi a facilidade física. E aí eu fui até a casa desse menino e levei ele lá para a escola, e a gente trabalhou até ele se tornar um profissional, o Elton Lucena. O projeto Pé de Moleque nunca teve patrocínio. Como que ele foi sobrevivendo até hoje, não sei te explicar. A gente vai fazendo e parece que a gente vai sendo empurrado para isso. E esse encontro humano, ele é tão importante na minha vida, porque depois que as pessoas... É como um filho, depois que você tem, você não imagina a sua vida sem. Em alguns momentos, com algumas instituições, a gente conseguiu uniformes, às vezes figurinos, às vezes alguma viagem internacional para um ou outro. Então teve esses momentos assim que foram muito importantes e que são muito importantes, porque ninguém faz nada sozinho. Se em algum momento você não tiver um olhar cúmplice, você não tem motivação também para seguir adiante. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas me falarem: essas pessoas não têm nada, então elas se agarram a isso. Não, elas poderiam se agarrar a qualquer outra coisa, e o balé é muito difícil. É muito difícil, ele exige muito de todos nós. Então eu não acho que é a última oportunidade. Eu acho que sim, através do balé eles podem aprender a se comunicar melhor, falar melhor a própria língua, falar outras línguas, ter oportunidade de conhecer outras culturas. E muitos desses meninos, eles vão para escolas internacionais. Eles não são só bons no balé, eles são bons na escola regular também. O Daniel Robert recebeu um prêmio no Canadá, foi o melhor aluno da escola. Então, e aqui no Brasil ele foi alfabetizado aos 11 anos. Então eu acho que não é só isso. Mas quando eu vejo esses meninos em companhias, em grandes escolas, claro que eu me sinto muito realizada com isso. Qualquer arte vai além de si mesmo. Eu acho que principalmente a arte da dança é esse encontro humano, essa cumplicidade que você tem, esse doar todo dia, essa coisa que a gente precisa do outro estar ali. Para você crescer dentro de uma sala de aula, você precisa do seu colega ali na barra junto com você. Então você aprende muito cedo a dar as mãos, que eu amo demais a minha profissão. E talento também é uma coisa muito rara, Eu acho que em qualquer segmento artístico. E quando você se depara com é uma alegria que não dá para explicar. É uma coisa divina mesmo. Então, eu acredito muito nisso, e eu acho que se isso foi colocado nas minhas mãos, eu não posso simplesmente virar o rosto para o outro lado e falar: tá bom, ok, você tem um talento, e ficar só nisso. Eu me sinto meio que na obrigação de encaminhar, de orientar. Bom, eu acho que a arte no nosso país, ela cumpre uma função muito particular. Ela não cumpre uma função só estética, ela salva vidas. Não só a dança, mas qualquer outro segmento artístico. E eu, ao longo desses tantos anos que eu tenho trabalhado com crianças e adolescentes, eu acredito seriamente que a melhor maneira de educar e de transformar é através da arte.
Eu acho que assim, o fato deles falarem, que você comentar que eu sou brava e eles falaram, não, tem que ser assim, eu acho que hoje as crianças são muito espertas e elas sabem que quem ama cuida.